Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui em mais uma aula de ensino remoto de emergência. Muito bem. Começamos assunto novo, terminamos gravimetria. Vamos para a nossa próxima técnica de análise, que é volumetria de neutralização. Quais são os objetivos das próximas aulas? Os objetivos são compreender os fundamentos da análise volumétrica de neutralização e compreender a curva de titulação. Muito bem. O que a gente vai ver daqui até o final da titulação, da análise volumétrica por volumetria de neutralização? Esses 13 itens aqui. Então vamos lá. Vamos ver inicialmente os principais métodos de análise volumétrica. Vamos fazer uma definição e entender o princípio do método da volumetria de neutralização. Depois, a gente vai relembrar os conceitos fundamentais aplicados à titulação ácido-base, para que a gente possa entender os cálculos de titulação relacionados à curva de titulação. Depois, vamos trabalhar um pouquinho sobre os modos de titulação ácido-base. Vamos ver o estudo da curva de titulação e os cálculos envolvidos. Vamos falar um pouquinho sobre os modos de encontrar o ponto de equivalência de uma titulação ácido-base, certo? Na verdade, o ponto final, né? Sétimo item, vamos falar um pouquinho sobre o formato das curvas de titulação. Oitavo, vamos falar sobre a escolha de indicadores ácido-base. Depois vamos falar um pouquinho sobre tipos, estruturas e princípio de funcionamento de um indicador ácido-base. 10º item, considerações a respeito de ácidos polipróticos. 11º item, padronização de soluções. Depois, por último, tipos de titulação e exercícios a gente vai estar resolvendo durante todo o processo, ok? Então é isso que a gente vai ver no nosso curso de volumetria de neutralização. Para esse vídeo aqui agora, nós vamos ver só os 2 primeiros itens. Então anotem aí todo o caminho do processo, tá? Tudo isso aqui é o que a gente vai ver em volumetria de neutralização. Para a aula desse vídeo, nós vamos ver só os 2 primeiros itens. Muito bem, principais métodos de análise volumétrica. Item 1. Nós temos 4 métodos para fazer análise volumétrica, né? Volumetria de neutralização, volumetria de precipitação, de oxirredução e de complexação. Tá aí o nosso curso de Quant, tá? Daqui para frente, o resto do nosso curso de Quant está aqui, ó, né? Nas próximas aulas nós veremos volumetria de neutralização, depois vamos passar para cada uma delas, para cada uma das outras, ok? Muito bem. Item 2. Definição e princípio do método de volumetria de neutralização. Vamos lá para a nossa folhinha. Vem com o tio. Opa! Volumetria de neutralização. Tem que tomar cuidado com isso aqui que está vivo. Bom. Então vamos aqui para a origem do nome, né? Vamos começar do começo. Metria da ideia de medida, né? Volume, né? Volume, medida de volume, certo? Então, a técnica de volumetria de neutralização está associado a alguma medida de volume, certo? E por que o nome neutralização? Porque o fenômeno que está envolvido nessa técnica de análise é o fenômeno da neutralização de um ácido por uma base ou vice-versa. Vou dar um exemplo para você, tá? Para que fique mais claro. Vamos supor que eu tenha uma solução problema de ácido clorídrico, ok? Então tá aqui, ó, ácido clorídrico. Coloquei aqui, ó, num Erlenmeyer. Opa, tá lá. Coloquei uma amostra de 200 ml de ácido clorídrico.
é a minha amostra, certo? Eu quero saber qual que é a concentração molar do ácido na minha amostra. Como que eu consigo quantificar isso? Muito bem, por volumetria de neutralização. Então, vamos a ela. Bom, gente, eu conheço a estequiometria da reação do ácido clorídrico com a base forte chamada hidróxido de sódio, né? Então, se você for pegar lá, HCl reage com NaOH, certo? Ó, a hidroxila reage fortemente com o H+, certo? Na proporção de 1:1, formando um HOH, que você conhece como sendo H2O, né? E aí eu tenho sódio, fico com sódio em solução na forma de Na+, e Cl, cloreto, na forma de Cl- em solução. Mas vamos colocar de forma tradicional que eu tenho um NaCl. Eu não fico com sal sólido lá na solução, né? Eu fico com Na+ e Cl-. Vamos colocar assim. O que importa aqui, meus amores, é o seguinte. Como eu tenho um ácido monoprótico, que tem apenas um hidrogênio ionizável, e eu tenho uma base com apenas uma hidroxila, perceba que na reação de neutralização, o número de mols de ácido vai ser sempre igual ao número de mols de base utilizado para neutralizá-lo. Então, essa é uma reação extremamente conhecida. Então, olha só, eu tenho uma primeira relação interessante para a gente entender a tal da volumetria de neutralização. Qual que é? O número de mols de ácido vai ser sempre igual ao número de mols de base. Isso para ácidos monopróticos e bases com só uma hidroxila, ou bases capazes de receber apenas um hidrogênio ionizável. Ok? Professor, mas tem H2SO4, tem ácido fosfórico, tem ácidos que não são monopróticos. Isso aqui a gente vai deixar lá para frente. Inclusive, se você olhar lá no roteirinho das aulas, tem um momento especial em que a gente vai falar só de ácidos polipróticos, tá? Eu não quero complicar agora. Nós teremos um momento oportuno para isso. Então, vamos trabalhar aqui, num primeiro momento, somente com ácidos monopróticos, ou seja, que só tem um hidrogênio ionizável, e somente com bases com uma hidroxila ou bases capazes de receber um hidrogênio ionizável. Tudo bem? Então, quando eu tenho essa situação muito específica, o número de mols de ácido é sempre igual ao número de mols de base que eu uso para neutralizar. A relação é 1:1. Ok? Muito bem. Agora vamos relembrar uma fórmula muito bonitinha que você viu lá em concentração de soluções. Existe uma fórmula que é o seguinte, molaridade ou concentração molar é igual ao número de mols dividido por volume. Se existe essa fórmula, é válido dizer isso aqui, que o número de mols é igual a concentração molar vezes o volume. Esta é uma relação importante. Certo? Passei o volume para lá multiplicando. Muito bem. Por que essa é uma relação importante? Porque se o número de mols é igual a concentração molar vezes o volume, então, e o número de mols de ácido aqui é sempre igual ao número de mols de base, eu posso dizer o seguinte, né? Que a molaridade do meu ácido vezes o volume do meu ácido é igual à molaridade da minha base
vezes o volume da minha base. Ok? Ó, relação importantíssima. Por que importantíssima? Aqui, ó. Qual que é a minha amostra problema? Um ácido, certo? O que eu quero descobrir dele? Ó, o que eu quero descobrir dele? A concentração molar, certo? Eu tenho o volume dele, ó, 200 ml, ou 0,2 litros. Muito bem. Existe uma reação que a gente conhece, né? A gente conhece que o número de mols aqui é igual a esse daqui, portanto essa fórmula é válida. Então, se eu colocar aqui em cima uma buretinha, que é uma vidraria volumétrica, que serve para gotejar a minha solução padrão. Então aqui é a minha bureta. Se eu coloco a minha bureta, né, com uma solução padrão de tipo NaOH, estou dando um exemplo, tá? NaOH. E de concentração conhecida, vamos supor que tenha 1 mol por litro, tá? E aí, no que se baseia o princípio de volumetria de neutralização? Se baseia nisso aqui, ó. Eu vou abrindo a torneirinha, certo? E vou gotejando NaOH na minha solução problema de HCl. Quando o número de mols de ácido que está aqui for igual ao número de mols de base gotejados pela bureta, né? Ou seja, ó, quando o volume daqui, ó, a medida do volume da bureta, né, de concentração conhecida, ou seja, o número de mols de ácido for igual ao de base, como eu coloquei aqui uma solução indicadora, né? Esse indicador é uma substância química que sinaliza essa igualdade, certo? Pode ser fenolftaleína, pode ser alaranjado de metila, pode ser uma série de indicadores. Para cada reação, para cada parzinho de ácido e base, eu tenho um indicador adequado. Nós vamos aprender a escolher esse indicador no momento oportuno, né? Vamos aprender qual que é o princípio de indicação dele, como é que ele indica quimicamente essa igualdade no momento oportuno. Por enquanto, o que você tem que saber é, eu coloco um indicador químico que muda de cor nesse momento em que o número de mols de ácido que está aqui é igual ao número de mols de base que está aqui. Então, é válida essa fórmula nesse momento, ok? Então, isso aqui é o que eu quero descobrir, a molaridade do ácido. O volume do ácido que eu coloquei no Erlenmeyer, eu tenho. A molaridade da minha base, da minha solução padrão, eu tenho, claro que eu tenho, né? Fui eu que fiz a solução, certo? E o volume foi o volume gasto na bureta, o volume de base, certo? E aí o que acontece? Como eu tenho dessas 4 variáveis, eu tenho 3, eu acho a molaridade do ácido, eu acho a concentração dele. Gente, tá claro isso? Todo mundo compreendeu o princípio do método? Então, por enquanto, nós não aprendemos como é que funciona o indicador, é mais lá na frente, ok? Vamos ver isso por meio de um exemplo, e aí depois desses exemplos que a gente vai ver, vamos fazer 3 exemplos para você entender direitinho. Depois desses 3 exemplos, o tio vai deixar na próxima atividade um vídeo para você assistir com uma mocinha titulando, fazendo uma titulação para que isso fique mais claro, certo? E aí, a partir desse vídeo, você vai calcular a porcentagem de ácido na amostra, com os dados que a mocinha obteve na titulação, para ficar mais claro, ok? Então, vamos lá. Vamos para os exercícios. Vamos lá.
Vamos para a telinha. Olha lá. Ó, então aqui, né? Já falamos sobre isso, né? Vem aqui na bureta a solução padrão. Aqui vem a amostra de volume conhecido, a molaridade desconhecida. Aqui eu tenho a molaridade e aqui eu acho o volume gasto na titulação. Aqui dentro do meu Erlenmeyer eu jogo a solução indicadora de término da reação, certo? Ou do ponto final, onde eu tenho aquela igualdade do número de mols de base igual ao número de mols de ácido. Então, vamos aqui para uma definição, né? Antes da gente ir para os exercícios, vamos aqui, ó. Volumetria de neutralização é o ato de determinar a concentração de uma solução ácida através de uma titulação com uma solução básica, ou vice-versa. Então, eu posso ter um ácido aqui e uma base aqui, ou o contrário, uma solução problema de base aqui e uma solução padrão de ácido aqui, certo? Então, o princípio que está por trás é a neutralização. Se a minha solução problema é um ácido, eu vou titular ele com uma base. Se a minha solução problema é uma base, eu vou titular ele com um ácido. Beleza? E sempre colocando aqui uma solução indicadora. Um indicador de igualdade, onde o número de mols de um é igual ao número de mols de outro. E aí aquela fórmula que a gente viu, ela é válida. Alguns termos aqui, né, que a gente... Então, solução padrão refere-se a um reagente de concentração conhecido, usado para fazer análise volumétrica. Titulação é o processo de adição lenta da solução padrão sobre a amostra, solução com analito, sobre agitação constante até que a reação seja considerada finalizada. Então, titulação é o ato de titular por meio desse equipamento que você está vendo aqui, né? Você vai abrindo a torneirinha, vai mexendo o Erlenmeyer com a solução problema e o indicador ácido base, e aí quando eu tenho a igualdade, o número de mols de ácido for igual ao número de mols de base, esse indicador ele vai mudar de cor. Nesse momento eu paro a titulação e anoto o volume gasto. Volume vezes a concentração da minha solução padrão que eu conheço vai me dar um número de mols aqui. Um número de mols aqui é igual ao número de mols aqui. Certo? Esse é o princípio da titulação. Ponto de equivalência. É o ponto na titulação quando a quantidade de reagente titulante, é equivalente à quantidade de analito. Certo? O número de mols aqui é equivalente ao número de mols aqui. Certo? É quando eu tenho isso aqui, ó. Né? Isso é equivalente a isso. O número de mols vezes o volume de ácido é equivalente ao número de mols vezes o volume de base. Certo? Isso é ponto de equivalência. Ponto final. Ponto final é o ponto na titulação quando ocorre uma alteração física associada à condição de equivalência química. Certo? Então, o que é o ponto final? É o ponto sinalizado pelo indicador ácido-base. E para o método ser bom, o ponto final tem que ser muito próximo ao ponto de equivalência. Certo? Perceba que isso daqui, ó, é uma condição ideal. Né? O que eu quero com a minha titulação? Eu quero achar qual o volume gasto aqui. Qual que é o volume gasto aqui de base, né? De base, que multiplicado pela concentração me deu o número de mols, né? E eu consigo achar a concentração desse ácido. Muito bem. E isso, né? Essa condição de equivalência, de igualdade, tem que ser sinalizada por indicador, certo? Só que esse indicador, né? Esse processo todo, existe um erro associado a ele. Ele nunca consegue atingir exatamente aqui, né? Ele chega bem próximo. Esse princípio aqui, né? Quer dizer, a metodologia de análise, ela tem sempre um erro associado a ela. Então, o que a gente encontra na titulação é o ponto final, que está bem próximo do ponto de equivalência, tá?
Esse ponto final pode ser obtido por meio de uma reação de modo visual ou instrumental, né? O visual é mudança de cor. Daqui a pouco a gente vai ver como é que faz isso. E o instrumental é por meio da medição de alguma propriedade, ok? Indicador ácido-base, só para a gente definir. São adicionados à solução do analito para produzir uma alteração física próxima ao ponto de equivalência, que seja visível, por exemplo, mudança de cor, tá? Muito bem, eu creio que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é a titulação. Vamos ver isso por meio de um exemplo, olha lá. Eu vou ler o exercício e a gente vem para a folhinha para resolver, tá? Para ficar mais claro. Temos uma amostra problema de ácido clorídrico, HCl. Para saber sua concentração, um químico pegou 200 ml dessa amostra e titulou com uma solução 0,1 molar de NaOH. O resultado da titulação foi um gasto de 25 ml de NaOH. Determine a concentração da amostra de HCl. Então vamos lá, vamos para a folhinha. Exercício 1. Exercício 1. Então o tio vai lendo lá e vai acompanhando aqui. Temos uma amostra problema de ácido clorídrico. Opa, então a amostra problema vem sempre no Erlenmeyer. Para saber sua concentração, o químico pegou 200 ml dessa amostra. Então 200 ml. De quem? De ácido clorídrico. Certo? A gente conhece a concentração dele? Não, a gente não sabe a molaridade dele. E o que a gente fez com essa amostra, com esses 200 ml? A gente titulou com solução 0,1 molar de NaOH. Então aqui em cima, ó, vou fazer com corzinha diferente, né? Aqui na minha bureta, né, eu coloco uma solução de NaOH. A concentração dessa solução eu tenho 0,1 mol por litro, certo? Aí agora eu vou fazer a titulação. Eu vou abrir a torneirinha e vou deixar pingando, certo? Aí eu não posso esquecer que eu coloco aqui uma solução indicadora. Essa solução vai mudar de cor quando a concentração molar da minha base vezes o volume da minha base for igual à concentração molar do meu ácido vezes o volume do meu ácido. Tá claro? O volume do meu ácido eu tenho 200 ml, 0,2 litros. Tem que converter para litros, tá? A molaridade do meu ácido é o que eu quero encontrar. O volume da minha base é o volume que eu gasto para neutralizar, certo? E a molaridade da minha base eu tenho, que é 0,1. 0,1 mol por litro. Ó, por isso que aqui tem que ter litro, né? Tem que ter tudo mol e litro. Muito bem. Volume. Qual foi o volume gasto? Volume gasto. Temos uma amostra problema. Para saber sua concentração, o químico pegou 200 ml dessa amostra e titulou com... O resultado foi gasto... aí ele falou, o resultado da titulação foi um gasto de 25 ml de NaOH. 25 ml de volume de base gasto. 0,025 litros. 1, 2, 3. Isso mesmo. Certo? Muito bem. Qual que é a concentração do ácido? É só isolar. Vamos lá. Vamos fazer junto. 0,1, que é a molaridade da base, vezes 0,025, dividido por 0,2. A molaridade do meu ácido deu 0,0125 mol por litro. Facinho, né, gente? Tranquilinho? Aí, ó. Bem tranquilinho.
Vamos pro 2? Ó, eu posso fazer o contrário, ó. Vamos fazer o 2 lá, ó. Vamos para o exercício 2. Ó, temos uma amostra problema de hidróxido de sódio. Para saber, então agora inverteu. Agora quem vai no Erlenmeyer é a base, é o hidróxido de sódio. Para saber sua concentração, o químico pegou 100 ml dessa amostra e titulou com uma solução 1 molar de HCl. O resultado da titulação foi um gasto de 20 ml de HCl. Determine a concentração da amostra. Vamos lá para a folhinha. Vai lá. Ó, então vamos acelerar aqui, que eu já estou virando abóbora. Tenho só meia hora para falar disso. Número 2. Então, ó, quem que é a minha solução problema? NaOH. Qual que é a molaridade da minha base? Não sei. Essa é a minha pergunta, minha solução problema. Eu coloquei aqui, ó, ele me deu. Ele colocou 100 ml de amostra. 100 ml. Então aqui, ó, inverteu. Se eu tenho a base como solução problema, eu vou preparar uma solução padrão de ácido. Aqui eu vou colocar HCl como solução padrão. Então eu preparo uma solução, ele preparou uma solução 1 mol por litro. O que é isso aqui? É a molaridade. É a minha molaridade. O volume gasto, ele me deu. Ele falou que abriu a torneirinha, foi pingando HCl e gastou 20 ml de HCl para neutralizar a minha base. Só que antes de titular, antes de gotejar, ele colocou aqui uma solução indicadora de fenolftaleína. Certo? Indicador. Nós não vamos falar disso aqui agora, tá? Como é que é o processo de sinalização do ponto final, ou do ponto de equivalência, né? De tentar chegar perto do ponto de equivalência. O fato é que eu tenho a molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. O volume da base eu tenho 100 ml, 0,1 litros. A molaridade da base é o que eu quero encontrar. O volume do ácido gasto eu tenho 20 ml. 20 ml, 1, 2, 3, isso. E a molaridade do ácido eu tenho que é 1. Fazendo a continha, isolando, a molaridade da minha base deu 0,020 dividido por 0,1. 0,2 mol por litro. Babinha, né? Tranquilo? Muito bem. Fizemos um caso onde o ácido era a solução problema e a base estava como solução padrão. Agora invertemos. Pegamos um caso em que a base é a solução problema e o ácido solução padrão. Muito bem. Agora, eu vou deixar para casa um exercício que tem a ver com o vídeo da menina. O exercício da menina, o exercício 3, assistir o vídeo, certo? No vídeo, o que ela faz, né? O tio vai explicar aqui para vocês. Ela quer determinar a porcentagem de ácido acético no vinagre. Então, ela pegou uma quantidade de vinagre, colocou no Erlenmeyer e titulou com uma solução de NaOH. Certo? NaOH. Ela usou a solução indicadora de fenolftaleína. Ah, professor, agora você está usando um ácido orgânico, é diferente. Não, não tem nada diferente. Ó, o ácido acético, a estrutura dele é essa daqui, ó. CH3COOH. Ó,
relembrando isso aqui, você já viu em algum momento, né? O ácido acético ele só tem esse hidrogênio ionizável. Então, ele vai reagir com a soda assim, ó, né? Essa hidroxila vai reagir com esse hidrogênio ionizável do ácido acético, formando HOH. Então, a proporção aqui da reação é 1 mol para 1 mol. Portanto, molaridade do ácido vezes o volume do ácido vai ser igual à molaridade da base vezes o volume da base. Certo? Muito bem. Ó, dicas para você resolver o exercício. A densidade do ácido acético, considerar praticamente 1 grama por ml. A mesma densidade da água, tá? Do ácido acético não, do vinagre. Densidade do vinagre, 1 grama por ml. Tá? É um dado importante que ele não informa. E eu quero que você determine para o tio a porcentagem de ácido acético no vinagre. Certo? Ela vai fazer a titulação, ela vai dar todos os resultados da titulação. É bom para você ver como é que funciona uma titulação na prática. E eu quero que você determine para mim a porcentagem. A resposta da porcentagem é 4,32%. Certo? Essa é a resposta. 4,32%. Ó, detalhe também que é importante. Favor desconsiderar o fator de correção que ela fala no vídeo. Fator de correção é uma coisa que a gente vai falar lá na frente. E não vai fazer muita diferença no resultado, naquela situação. Mas nós vamos falar lá na frente, eu não quero complicar isso agora. Beleza? Combinado? Então eu vou parando por aqui e até a nossa próxima atividade. Então, o que ficou para essa atividade? Resolver o exercício lá do vídeo, do próximo vídeo. Beijo, beijo, até a próxima.